Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o aprovado. Hoje eu converso com o Laudir Roque Villers Júnior, aprovado em primeiro lugar no concurso da Procuradoria-Geral do município de Venâncio Aires e vai contar pra gente então como foi essa preparação até conseguir esse cargo de procurador em primeiro lugar. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Laudir, parabéns pela sua aprovação. Obrigado. Laudir, para a gente iniciar, então, já vou pedir para você falar um pouquinho de onde você é, sua idade, sua formação também. Meu nome é Laudir Roqueviller Júnior. Eu sou advogado desde 2012, atuei na advocacia privada ao longo destes 13 anos e atualmente exerço o cargo de procurador no município de Lajeado, o qual tomei posse agora no início do ano em 2026. E principalmente eu sou esposo da Letícia, pai do Joaquim, do Benjamin e futuramente da Maria Cecília. Eu sou natural e resido na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Oh, parabéns, então, pela aprovação, pelo cargo de papai aí, que vai ser pela terceira vez, né? E eu gostaria de saber, então, quais foram as suas outras aprovações? Sei que tiveram mais, né? Sim, eu comecei o meu estudo em 2022, através do professor Antônio Daut, em uma aula de revisão para o TRT Minas Gerais. Foi ali que eu comecei o meu estudo, ainda de forma displicente, mas através do professor Daut eu conheci o Estratégia Carreiras Jurídicas e logo fiz assinatura para a magistratura. O que eu fiz o meu estudo de base, no chamado núcleo duro para procuradorias nas principais matérias. Eu obtive aprovações em alguns concursos para a Procuradoria Municipal e Advocacia Municipal. Foram somente esses concursos que eu fiz. Eu fiz totalmente focado em procuradorias. Então, a minha estratégia nesse primeiro momento fazer procuradorias municipais, conseguir aprovação em algum cargo público e depois voltar para a procuradoria estadual ou procuradoria de alguma capital, que agora é meu próximo objetivo de estudos. Eu obtive aprovação na Procuradoria Venâncio Aires, em primeiro lugar, Procuradoria Lajeado, segundo lugar, Santa Maria, terceiro lugar, Carlos Barbosa, terceiro lugar, Feliz, quarto lugar, Comur, quinto lugar, Balneário Camboriú, desculpa, quinto lugar, entre outras. Nossa, muitas aprovações, então. E você pretende continuar estudando para magistratura ou só fez a assinatura para estudar mesmo? Eu sou advogado, a minha paixão é advocacia, então eu sempre atuei na advocacia privada. Em virtude das alterações legislativas e posteriormente a pandemia, eu fui muito afetado na minha área de trabalho, então que surgiu o concurso público. E desde então eu foquei em concursos para advocacia. Eu quero continuar advogando, agora no setor público. Então, o meu objetivo é a Procuradoria dos Estados agora e Procuradoria de uma capital, talvez. Ah, interessante. Então você já continua estudando, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua rotina de estudos. Como que é conciliar os estudos para concurso público com o trabalho? Quantas horas por dia que você consegue se dedicar? Sim, hoje, com o meu cargo de procurador no município de Lajeado, como eu não estou estabelecido ainda naquele município, então eu faço esse percurso diariamente de carro, isso demanda muito tempo, cansaço, agora eu não estou conseguindo fazer um cronograma de estudo. Mas até então, eu exercia a função de juiz leigo aqui na minha cidade, Novo Hamburgo, e eu trabalhava de manhã, fazendo pareceres e dedicava a tarde para estudo e a noite para estudo. Entre esse meio tempo, uma atenção para a família e os filhos, e essa era a minha rotina. Da 1 às 5 eu estudava, parava, brincava um pouco com meus filhos, e das 8 à meia-noite de estudo. Tá. E como que você organizou o seu cronograma para estudar? Você fez ciclos, estudava uma matéria por vez? Não, essa é a minha principal dificuldade. Eu não consegui formar um cronograma e manter um cronograma. Eu simplesmente estudava por gostar de estudar e às vezes matérias aleatórias. Eu não consegui fazer aquele ciclo perfeito de estudo entre videoaulas, PDF e questões. Eu gostava de estudar com videoaulas. Então eu não estudava PDF e não fazia questões, que é um pouco diferente do que a maioria costuma adotar. Então, eu basicamente formei meu ciclo através do carreira do Estratégia Magistratura e após eu fiz o estudo de revisões finais
nesses cursos que a estratégia disponibiliza e leitura de lei seca. Como eu foquei somente em uma área de estudo, foi o que facilitou. Então, o núcleo duro, constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito processual civil, eu já tinha um núcleo formado de estudo. Então, a cada edital eu precisava apenas estudar a matéria específica para aquele cargo. Então, eu não precisava mudar meu ciclo de estudo. Eu mantive meu estudo e apenas adequava a cada edital que surgia. E foi assim que eu consegui essas aprovações. Eu arrisco a dizer até que é um método eficiente, porque tu não precisa mudar a tua preparação, tu consegue formar um ciclo e acumular estudo, pois as matérias se repetem nos concursos de procuradoria, em especial municipais, então apenas adequava a legislação municipal de cada município e alguma outra matéria específica que tinha divergente. Então, esse concurso da PGM Venâncio Aires, você conseguiu fechar o edital, estudou todo o conteúdo. Eu acho que não. O edital ele é muito, muito longo, complexo, então tem matérias que eu entrava na minha, como que eu posso dizer, no meu nível de erro, que não valia a pena eu dedicar um estudo naquela matéria e queria me demandar muito tempo para talvez ter uma questão. Então, eu focava nas principais matérias e, claro, tinha sempre um pouco de sorte, de tu saber um percentual da questão, arriscar e acertar em um chute. Então, eu deixava algumas matérias dentro da minha margem de erro, para eu não perder o foco nas principais matérias de estudo. E como que você saiu dessa prova? Teve a sensação que tinha ido bem? Sim, sim, mas essa sensação, ela te engana. Já teve muitas provas que eu saí com a sensação que eu fui bem e não tive, e acaba gerando uma frustração. Felizmente, nessa prova de Venâncio Aires, eu tive sorte e eu consegui uma nota que ficou muito superior ao segundo colocado. Então, essa prova ela foi composta de prova objetiva e prova de títulos, mas já na prova objetiva, eu já tinha certeza que eu ia ficar em primeiro lugar, porque não teria como o segundo candidato me alcançar em títulos. Então, eu dei muita sorte nessa prova de estar no dia certo e ter aquele chute que tu dá sorte. Foi uma prova com desempenho excelente, mas eu tive outras provas que eu tive um desempenho melhor em termos de pontuação e não consegui alcançar uma colocação tão positiva como essa. Então é um pouco de sorte também. E quando você viu, então, seu nome na lista de aprovados, como que foi o sentimento de estar lá no topo, em primeiro lugar? Foi uma felicidade. Eu já tinha, como eu comentei anteriormente, alcançado algumas aprovações, mas eu precisava de um primeiro lugar, por uma questão pessoal minha, uma questão que minha família passou, e uma questão de uma promessa que eu tinha feito para o meu filho, de alcançar o primeiro lugar, por todo esse tempo de estudo, não sei em vão. O que que você diria, então, para aquele Laudir que estava começando a estudar para concursos públicos hoje, tendo essa aprovação em primeiro lugar? Hoje eu diria três coisas: persistência, foco e fé. Persistência para não desistir nas reprovações que virão, foco em uma determinada carreira, ver o que você quer fazer, qual a sua carreira e focar nela, e fé em você, no seu desempenho e que você é capaz. Laudir, o que que você considera que foi o seu maior erro, se é que você teve algum durante a preparação? A falta de um cronograma de estudo. Certamente isso atrasou uma aprovação, mas ao mesmo tempo foi um erro e, por outro lado, foi um acerto. Eu sempre quis estudar para ser um bom profissional, não somente para alcançar uma aprovação. Então, por exemplo, o Código de Processo Civil. Eu não lia determinadas matérias para o concurso, eu queria ler todo ele, e li diversas vezes Constituição, Código Civil e tudo isso. Então, isso foi um erro em questões de aprovação, mas, por outro lado, me tornou um profissional melhor e mais capacitado para desempenhar agora a minha função. Você quis estudar além do que precisava para cair na prova, né? Sim. Tá. E me conta um pouquinho também sobre a sua vida social. Sei que você tem, então, quase 3 filhos, é tudo muito corrido para você conciliar com o trabalho, os estudos. Tinha momentos de lazer? Conseguia conciliar ou você foi mais radical nesse sentido? Nesse aspecto surge minha esposa. Ela foi o fator determinante, porque ela conseguiu gerir a nossa família enquanto para me possibilitar um tempo de estudo.
Essa aprovação não é fruto só do meu trabalho, é um trabalho compartilhado entre eu e ela, e meus filhos também. Muitas vezes pediam, pai, vem deitar, e eu não podia, tinha que ficar estudando. É certamente fruto disso. Ela me possibilitou que eu tivesse inicialmente das 8 à meia-noite para estudar todos os dias. Então, ela pegava as crianças, tirava e ia fazer alguma atividade para eu ter esse tempo. E certamente eu tenho que abdicar de algumas coisas, faz parte da vida, a gente abdica agora para no futuro ter uma possibilidade melhor para aproveitar com a família. Então, nesse primeiro momento, eu foquei sim em estudar, eu tinha meu horário de estudo, e se tivesse algum evento social, algo do gênero, se não fosse algo imprescindível, eu renunciava para poder estudar e manter a minha rotina. E o que que você fez então para ter tanto foco, tanta disciplina, com essa grande quantidade de conteúdo? Eu acho que eu acho que é uma das qualidades que eu tenho é persistência. Então, mesmo diante das adversidades que surgiram nesse período e foram difíceis, mas me possibilitou essa persistência. E por isso que eu digo, se tiver persistência, eu não sou ninguém com conhecimento maior do que o outro, ou alguém que tivesse um desempenho extraordinário no colégio, na faculdade, sou uma pessoa comum, um estudante comum, que apenas teve persistência em continuar. Eu sempre dizia, é melhor eu estudar, vamos dizer, de forma errada, mas estudar, do que não estudar. Então eu fazia isso, e as videoaulas e as revisões me possibilitavam isso, que eu às vezes, quando eu não estava com tanta vontade, estava cansado, eu botava uma aula, fazia um chimarrão e estudava alguma determinada matéria em relação ao conteúdo. Chimarrão, você está na terra do chimarrão, falando nisso. Sim, isso Leopoldo não, mas Venâncio Aires, sim, é terra do chimarrão. Em Vai, breve estarei. vai ser seu companheiro, então. Já foi nos Sim, sim, estudos e aí vai estar na terra do chimarrão. Bom, sim. e eu quero saber também se tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade. Sim, eu era da advocacia privada, atuava na área trabalhista, então era a matéria que eu gostava. Depois, como juiz leigo, eu tive muito contato com o direito civil, direito do consumidor, processual civil, mas tinha matérias que eu não tinha nenhum contato, por exemplo, direito administrativo, direito tributário, e o professor Rodolfo, desculpa, na parte de direito administrativo, me auxiliou muito. Eu fiz uma mescla entre o estratégia, eu não estudei só a estratégia carreira, eu estudei estratégia carreira, estratégia concursos e algumas vezes até a estratégia medicina, quando eu fiz algumas provas para advogado de algum hospital público aqui da região. Então eu caminhei no conteúdo do estratégia. Então, direito administrativo, eu gostava muito do professor Rodolfo. Direito tributário, até hoje eu estudo com o professor Rodrigo Martins, que é da parte de estratégia concursos. Então, eles me auxiliaram nessas duas matérias que eu tinha um pouco mais de distanciamento na minha vida profissional. Então você é coruja mesmo, tá? Tá em Sim, dias sim, aqui. Transitou sim. pelos materiais. Até a medicina. Olha só que bacana. Oportunidade, então, não faltam para essa carreira, né? Você sempre quis concurso público na faculdade ou não? Não se via nessa área? Não, eu nunca, como eu disse, eu sempre gostei de ser advogado. Eu era realizado como advogado no setor privado, tinha uma carreira sólida, estável, confortável. Só que eu tive reflexos da reforma trabalhista, onde já prejudicou um pouco minha área de atuação, e depois com a pandemia eu fiquei praticamente um ano sem trabalhar. Então, foi um período muito difícil. E foi no final da pandemia, buscando uma alternativa, como eu não estava tendo movimentação no meu trabalho, que eu conheci o Estratégia, através do professor Antônio Daut, Direito Administrativo. Aquela época foi uma aula de Direito do Trabalho, que ele também leciona. E foi aí que eu conheci. E estudando com meu filho no colo no início, e depois foi se profissionalizando. Que bom que agora vai dar o exemplo na prática para os seus filhos que o estudo vale a pena, né? Sim, sim, com certeza. Aqui em casa o estudo faz parte. A minha esposa, ela também é advogada e hoje em dia ela também estuda. Então, aqui onde é que eu estou é num quarto aqui de casa. Então, hoje de noite, por exemplo, que é sexta-feira, que nós temos um tempo, amanhã provavelmente vamos estudar de noite eu, minha esposa e meu filho. Cada um tem sua mesa. Estudamos os três juntos aqui. Fez quase uma sala de estudos mesmo. Isso mesmo.
Bom, Laudir, eu quero aqui te agradecer por ter compartilhado um pouquinho da sua trajetória com a gente, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está começando ou para quem está pensando em desistir, para que siga firme no caminho até conseguir a aprovação. Eu deixo o mantra que eu criei no meu estudo, que é foco, persistência e fé. Foco na carreira almejada, persistência para não desistir nas reprovações e fé na sua capacidade. E, por fim, aproveito só para agradecer a minha esposa Letícia, o meu filho Joaquim e Benjamin, que foram o elo principal entre o estudo e a aprovação. Registro ainda que esse primeiro lugar, como eu disse antes, é uma promessa ao meu filho Benjamin e dizer que todo o estudo não foi em vão. Deixo também o meu abraço aos colegas que continuam comigo nessa luta. E tenha em mente, o resultado virá. Foco, persistência e fé. É isso, linda mensagem, então, foco, persistência e fé. Um beijo na sua família aí. Então, Obrigado. muito obrigada mais uma vez, parabéns, que venham outras aprovações e está convidado aqui para uma próxima entrevista quando vierem. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado à Estratégia por disponibilizar tanto conteúdo gratuito também, para quem não tem condições de pagar. É essencial, eu estudei muito por conteúdo gratuito e eu sou muito grato à Estratégia, essa oportunidade de estudo e mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. O estudo tem esse poder de salvar nossas vidas. A gente fica muito Obrigado. feliz com isso. Muito sucesso para você, viu, Laudir? Linda história. Bom, e para quem Obrigado. está assistindo, eu espero que você também tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e o seu comentário também, parabenizando o Laudir. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe, acesse nosso blog. Até a próxima. Tchau, tchau.